Fala, patriotas, tudo bem com vocês? O vídeo hoje está muito bom, vários assuntos para a gente tratar. É Lula xingando o funcionário público, é Nicolas dando nos dedos de feminista, é um melhor que o outro. Por isso eu peço que você fique conosco até o fim do vídeo e também já deixa aquela ajuda, porque como vocês sabem, estão boicotando aí o nosso trabalho. O negócio é o seguinte, todo mundo sabe que funcionário público, pelo menos em sua grande maioria, é meio PTzão, né? Por quê? Porque vive do Estado, vive do imposto alheio e tudo mais. É óbvio que existem e muitas, né, pessoas que não são assim. Funcionários públicos de excelência que trabalham muito bem, né? E que também defendem os direitos sociais. Eles entendem que não dá para sair aumentando imposto, não dá para sair ferrando com todo mundo, mas existe uma gama aí que, infelizmente, é um pouquinho complicado. E essa galera faz o L. Não adianta, a maioria faz o L, pode falar o que for, mas a verdade é a verdade. Independente da pessoa concordar ou discordar, a verdade é a verdade. Agora vamos ver o que o Lula falou dos funcionários públicos. Que diz, mas eu não gosto de político porque político não presta. Pois eu gosto de político. Tem gente que fala, mas político é tudo ladrão. Mas o político, todo ano, a cada 4 anos, ele vai para a rua colocar o nome dele em julgamento para ser xingado, para ser avacalhado. A pessoa, quando faz um concurso com 18 anos, se aposenta com 80 sem fazer nenhum concurso mais. Eu prefiro um político competente do que um técnico. Porque o político entende um pouco de tudo e muitas vezes o técnico não entende de nada. O técnico tem que ter um chefe. E esse chefe chama-se o político que tem competência para saber orientar. Gente, essa fala, não, ela é de agora. Mas teve um vídeo lá no passado, ainda antes de ser preso, que o Lula falava bem assim: eu prefiro 1000 vezes um político do que um funcionário público, porque o político, não importa o quão ladrão ele seja, ele tem que dar a cara a tapa e pedir voto daqui 4 anos. Ele repetiu, o cara repetiu. E pior, ele disse que o técnico não serve para nada porque ele precisa de um chefe. E o chefe é o político que tem que mandar, porque ele estava aí criticando, né, o fato de que no governo Bolsonaro a maioria dos cargos foram dados para técnicos. Enquanto isso, o Lula, né, tá distribuindo cargo aí para um monte de político, um bando de mamador de teta, inclusive distribuindo cargo para tentar barrar a CPMI. E é muito engraçado, cara, porque, cara, os caras votam, os caras apoiam, eles são esculachados, e daqui a 3, 4 anos, quando tiver eleição de novo, eles vão lá e votam de novo e dizem que Lula defende a gente. Por quê? Porque vem com um projeto idiota que vai fazer funcionário público pagar passagem de avião mais barata, né? Onerando os outros, né? Porque se sai do bolso de alguém, alguém paga. É muito difícil explicar isso para a esquerda. Por quê? Porque sempre o dinheiro sai do bolso do outro, né? Eu já falei isso no outro vídeo. Mas é mais ou menos assim que eles entendem as coisas. Agora, a gente pensa, não, é o Lula agora. Sério. É o Lula, né? Dizendo, não é político, ele é o coitado da história. O político, né? Coitadinho do político. Agora, vamos dar uma olhada no que o Sérgio Cabral fala, só pra gente ter uma ideia. Sérgio Cabral, pra quem não lembra, 400 anos condenado e foi solto. Foi só o Lula ganhar que ele foi solto, já tá em casa, feliz da vida. Ó, eles odeiam a democracia, eles são de direita, eles são preconceituosos, eles têm horror à política de cotas, eles têm horror à vida progressista, eles têm horror a isso, eles são direita e ainda usam o nome de Deus. Esse Bretas usava o nome de Deus, um falso evangélico. Eu sei o que é Deus, porque se não fosse Deus eu não estava vivo hoje. Eu sei o que é Deus. O que é Deus sozinho numa cela 22 horas por dia. Esse cara não sabe nada do que é Deus. Isso é um anticristo. Esse cara que vai prender mulher. Quantas mulheres eu vi presas de presos da Lava Jato? Quantos filhos? Quantos irmãos? Método fascista. Me deu muita dó. Me deu muita dó saber que esse cara tá envolvido nos maiores esquemas de corrupção, ô nojento. Que nojo, gente. Saber que, cara, quando esses caras roubam, parece que o povo não entende. Quando esses caras roubam os milhões que eles roubam da saúde, tem gente que morre nas filas dos postos esperando atendimento.
Quando eles tiram dinheiro da educação, tem gente que não consegue um bom emprego, tem gente que vai para criminalidade, porque um desses caras roubou e botou dinheiro no bolso. Aí, mas eles são o quê? São de direita, são preconceituosos. Quantas mulheres foram presas na Lava Jato? Se foi presa é porque tinha roubado e agora foi solto por causa do envolvimento político da STF aí. Agora, não falaram nada sobre as mulheres, as crianças, os idosos que foram presos porque estavam simplesmente acampados lá na frente do quartel protestando. Ah, e vem falar de democracia. Democracia para essa gente é deixar bandido solto, né? Democracia é deixar corrupto solto, porque como é que um esquerdista ali pensa assim? Não importa o quanto o político roube, enquanto se a população continuar votando nele, está aprovado. É assim que a esquerda pensa. Não importa quanto o Lula roubou, se a população continuar votando no Lula, está aprovado. Não importa quanto o Sérgio Cabral roubou, se a população votar, está aprovado. Então a gente vai lá e ainda quer usar o nome de Deus, né? O nome de Deus para dizer, não, é corrupção, é isso aí mesmo. Todos os processos do cara, provado e comprovado, que ele lavou dinheiro, que levou dinheiro pro bolso, que tinha conta no exterior, que tudo comprovado em todos, tanto dele quanto do Lula. Mas não é perseguição política. Perseguição política, né? E fila de hospital com gente morrendo, violência aumentando, falta de educação, falta de investimento. É o fim da picada. E falando em violência e falta de investimento, eu quero mostrar para vocês aqui agora um vídeo da CNN, da tal da Daniela Lima. Gente, depois eu quero falar um pouquinho sobre o caso Nicolas também. Gente, essa Daniela Lima, ela tá conseguindo empatar ou se sair pior do que a tal da Amanda Klein. Não, porque sério, a gente pensa, não tem como piorar. A Amanda Klein, ela tem o troféu a burra do jornalismo brasileiro. Mas a Daniela Lima tá ali, ela tá perseguindo, tá indo atrás, ela acha, ela tem potencial. Tem potencial. Vamos ouvir aqui, rapidinho. Lá da nova invasão do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra a uma fazenda na Bahia, com uma crise que está encorpando e criando caldo para a formação de uma bancada anti-movimento social e, assim, dessa forma também de oposição a Lula no Congresso Nacional. A reação institucional do bolsonarismo e dos parlamentares que apostavam muito na reeleição de Bolsonaro pode vir justo em cima desse movimento social que estava tentando se livrar de um estigma e dando esses passos atrás faz com que, na verdade, ele seja reforçado. É um novo tiro no pé para o governo, reforça o estigma de um movimento social que estava tentando dizer que havia amadurecido e, claro, né, provoca e cria um flanco ideal para uma bancada este movimento social e, por consequência, anti-Lula, produzindo uma pauta negativa que o governo não queria e nem pode lidar a essa altura do campeonato. Ela falou aqui. Vocês entenderam? Ou seja, o problema não é que o MST voltou a invadir fazendas do Brasil inteiro. Não é porque o movimento é terrorista. O problema não é isso. Não é porque é um movimento violento, terrorista e apoiado pelo governo. O problema não é isso. O problema é que essas invasões vão dar pauta e vão dar palco para que os bolsonaristas da direita mostrem que sempre estiveram certos. Esse é o problema. Não é a invasão. O problema não é que a violência está aumentando e lá no Rio Grande do Norte a facção tomando conta, é prédio pegando fogo, é aumento de número de homicídio, aumento de... Não, o problema não é que está acontecendo, gente está morrendo. Não, o problema é que vai dar razão à direita. Né? Jornalista. Né? São os mesmos desses dos fatos checadores, né? Que dizem que tudo é falso. Né? Por quê? Porque vai contra a narrativa, né? Vai contra, né? Eles querem manter essa ideia de que não, porque olha aí, ó. É um movimento social. É um movimento social. E aí, quando a gente começa a falar, a gente começa a se expressar, a gente começa a dizer, eu não concordo com isso. Eu não concordo e ponto. Começa a derrubar nossas redes sociais, começam a querer calar nossa boca, começam a vir para cima da gente e aí botam todo o jornalismo para tratar disso daí. Mas não pode falar. Não pode falar da economia, gente. Não pode falar da economia. Inclusive, dá uma olhada em alguns jornais. Cara, o Haddad. Sabe, eu sempre achei que a pessoa mais burra da história era a Dilma.
mas nós perdemos uma oportunidade como brasileiros de ter Haddad como presidente da República. A gente elegeu o Bolsonaro, gente. O Haddad, ele... Olha, vou dizer uma coisa. Hoje nós ia estar comendo cachorro, com certeza. Mas aí a gente ia ter muita piada e meme. O cara, ele é muito burro. Ele é tão burro que ele consegue fazer com que os próprios apoiadores critiquem essa anta. Dá uma olhada nisso daqui. Ao número que num acordo nunca, né, quando é um acordo nunca é satisfatório para ninguém, né? Não é satisfatório para ninguém. Um acordo que não é satisfatório para ninguém. Vamos lá. Conta que você faz com base em parâmetros e é técnico. Então, tecnicamente, o trabalho foi intenso e chegaram ao valor de 26,9 bilhões de reais. Então, número de compensação. Dá uma olhada. O cara não sabia explicar nada. O cara não sabe o que tá falando. Ele não sabe nem sobre o que tá falando. E olha como é que a imprensa reagiu a isso. A imprensa que apoia o Lula. Até eles. Olha como é que eles reagiram a isso. É uma mistura da Zélia Cardoso, da Zélia com a Dilma. Porque é um negócio espantoso. Só essa frase. Um acordo não é satisfatório para ninguém. Ao contrário, tem que ser satisfatório para todos. Então, quando ele fala extremamente técnico e não explica este número, fica difícil até nós chegarmos a alguma conclusão. O Haddad não conseguiu explicar porque ele não sabe o que ele está falando. Simples assim. Porque não sabe absolutamente nada de economia. Mas aí faz o L, gente. Tava ruim com o Paulo Guedes, né? Economia subindo, desoneração de impostos. Cara, o Haddad todo dia anuncia um novo imposto, uma nova taxa, um novo não sei o quê. Todo dia, mas tava ruim com o Paulo Guedes, né? Tava ruim. Cara, diminuía o imposto e aumentava a arrecadação, né? Aí, para ter que ouvir... Não, porque o Brasil tá quebrado, foi entrar quebrado. Mas então explica, o que é isso aqui? O Haddad falando que o Brasil tem gordura. Tem gordura. Essa gordura veio de onde, hein, Haddad? Veio de onde? Não estava quebrado até ontem o Brasil? Porque vocês precisam pegar dinheiro, né? Vocês precisam pegar uns pila, né? Você tem que pagar muita gente que fez campanha, muita gente que ajudou a fazer o L, muitas... Nossa, cara, tem que pagar todo mundo agora, né? Quero ver até quando que o povo brasileiro vai aguentar pagar essa conta. E falando em conta... Estavam comemorando, né, a diminuição do preço da carne, mas olha só, o preço da gasolina sobe 9% e fica mais caro em todas as regiões, diz IPTL. Pois é, né? Diminui aí 50 centavos no preço da carne só para pegar teu carro, um ônibus ou qualquer coisa para ir buscar carne, tu já paga o dobro de diferença, né? Mas teve gente que fez campanha, né? Por exemplo, Ludmilla pede L de Lula em show na virada cultural com cores do PT no telão. Lá no dia 22 de maio de 2022, Ludmilla já começou a fazer campanha, né? Aí hoje no Diário Oficial da União, Ludmilla solta a batida, valor aprovado, R$ 4.986.905 nos bolsinhos da cantora Ludmilla, né? Eu não vou botar aqui, né? Mas ela faz material de apologia né? As drogas, né? Faz material de apologia, faz músicas de apologia, fora as outras coisas. E essa é a cultura que está sendo financiada com o dinheirinho do povo brasileiro, né? Oh, maravilha. Mas agora vamos mostrar um negócio legal. Gente, o mitinho, o menino mito, o Nicolas Ferreira, tá dando o que falar ainda, né? Engraçado é que todas as redes de televisão, todas estão chamando ele para, né, se expressar em relação à defesa que ele fez das mulheres no Parlamento Brasileiro no Dia Internacional das Mulheres, né? E ele começou a questionar aí o que é ser mulher. O que é? E as mulheres defensoras desses movimentos não sabem explicar. Primeiro dá uma olhada nesse vídeo aqui. Decoro parlamentar.
Para mim, decoro parlamentar é você realmente ter uma atividade que está de acordo ali com a liturgia do cargo, como deputado federal, como senador, enfim. Para a senhora, o que é decoro parlamentar? Obviamente não tem nada de liturgia do cargo atacar as mulheres brasileiras. É uma vergonha o que tu fez, Nicolas. Ela perguntou o conceito, deputado, não o que você acha. Por exemplo, hoje, os feminicídios estão à altura graças ao governo criminoso que tu apoia. A deputada tem uma dissonância, né, cognitiva de responder a pergunta e falar o que ela acha. É impressionante que você me perguntou o conceito do que é decoro parlamentar, eu dei o conceito de decoro parlamentar e não e me ative, né, aqui a pergunta. Inclusive proponho aqui para a deputada para que a gente penalize as pessoas, né, que cometam crimes aí com transexuais, para que não tenha progressão de pena, nenhum tipo aí também de mordomia para essas pessoas que cometem crimes contra trans ou contra qualquer outro tipo de pessoa. Bom, como vocês viram, o Nicolas já tava dando uma surra ali de cara, né, na feministazinha ali na CNN. E ainda disse, ela quis dizer, não, porque você não defende as mulheres, que você atacou mulheres, não sei o quê. Aí ele falou, porque você atacou trans, que é decoro parlamentar, ele já deu a aula ali. Só que aí ela começou com esse papo, ela é do PSOL, não sei o que, ele disse, então vamos aumentar as penas para quem agride trans, vamos acabar com progressão de penas, vamos não sei o que. E aí ela engole. Aí o PSOL tá aqui em tudo, mas não mexe nos meus bandidinhos, não mexe nos meus meninos, porque o PSOL precisa de voto de preso, voto de familiar de preso, voto de marmita de bandido, né? Então, não, nós estamos defendendo as minorias. Beleza, então vamos aumentar as penas para crimes contra trans, vamos aumentar as penas, vamos acabar com progressão de pena, vamos diminuir aí a maioridade, vamos fazer o que tem que ser feito. Aí vem a mesma do PSOL. Não pode, não, tá errado. Né? Que tipo de defesa de mulher, de minoria é essa, gente? Que tipo de defesa? Mas daí ficou melhor, né? Ficou melhor por quê? Porque a CNN podre, quando viu que o Nicolas estava dando uma surra, né, na retardada ali, meteu essa, dá uma olhada aqui. Gentileza, o seu conceito de mulher. Diga assim, olha, mulher é, e eu vou ficar muito satisfeito em aprender aqui um pouquinho com a senhora do que é ser mulher. Eu preciso interromper, porque no quadro quem faz as perguntas sou eu. Realmente os senhores estão aqui na condição daqueles que respondem. Eu vou repetir a pergunta à senhora, deputada, sobre o que eu acabei de pedir para Nicolas Ferreira. Qual o futuro a senhora acha que o pensamento de Nicolas Ferreira terá no Congresso Nacional, ele como deputado federal que representa um público, né? Representa uma linha de pensamento do brasileiro, mais especialmente de Minas Gerais. Responda a minha pergunta. Basília. Calma. Deixa eu ver se eu entendi. Ele vai e faz uma pergunta, porque era um debate. Não, aí não pode fazer uma pergunta. Vocês têm que responder o que eu quero que você responda. Aí ela pergunta para a PSOL, o que você acha do pensamento dele? Vai prosperar? O que é isso, gente? Que é isso? Sabe por que eles não queriam? Eles não queriam que o menino Nicolas, eles não queriam mandar essa pergunta pra frente para não acontecer a mesma coisa que já tinha acontecido na Jovem Pan. Dá uma olhada aqui, ó. Elaine, o que é mulher? Defina por gentileza o que é mulher. O senhor não sabe, com 26 anos, eu acho que eu vou pedir pro senhor parar a live e perguntar pro seu pai e pra sua mãe. Diga o seguinte, falar, mulher é, vai pra mim, a gente tá te esperando. Mulher é qualquer pessoa que quiser ser mulher. Um homem tem a capacidade de menstruar, Elaine? Ah, por favor, aí o senhor tá sendo baixo demais, aí eu não vou nem continuar. Eu estudo a respeito disso. Inclusive o Matt Walsh, ele tem um documentário muito interessante com relação ao que é uma mulher. E mais uma vez aqui, é uma pergunta tão simples, né? Que deve ser respondida. Olha, uma mulher é aquela que possui um útero, que consegue ali ter as mesmas produções de progesterona, uma diferença, por exemplo, biológica. A garganta, por exemplo, do homem é 40% em média maior do que a da mulher. Por exemplo, uma nadadora, ela tem uma capacidade de respirar e o homem tem diferente, o que dá a condição de levar oxigênio para as demais células. Tá, né, gente? Quando leva uma súplica, o que acontece? O esquerdista é o seguinte, a partir do momento que você leva isso para o raciocínio lógico, que você leva para a ciência de fato, não a ciência ideológica, mas a ciência de fato, você vai para o raciocínio lógico, que você começa a querer debater de forma clara com o esquerdista, ele sempre foge. Ele sempre foge, ou faz igual
a jornalista ali da CNN que dá um jeito de interromper a conversa. Por quê? Porque eles não querem o diálogo, nem a democracia. Eles querem imposição. Eles querem impor ideologicamente essa palhaçada que eles defendem. Mas, né, nós não vamos abrir mão. Nós vamos debater sim, nós vamos mostrar que isso é errado, nós vamos mostrar que as coisas não são assim do jeito que eles querem que seja e vamos continuar trabalhando, porque o nosso Brasil não vai cair nas garras desse progressismo podre, tá bom? Galera, um forte abraço. E se você ficou até aqui no fim desse vídeo, deixa um joinha e uma bandeira do Brasil aí pra nós. Tamo junto, forte abraço e Deus abençoe a todos vocês.